desenho se limitava naqueles bonequinhos de palito, né? E ele já desenhava bem, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso. Eu comecei desde criança mesmo, só que eu sempre me considerei mais escritor, assim. Aí com 8 anos eu tinha escrito, escrevi o primeiro livro de poesias, publiquei com 10. E fui publicando diversas poesias, contos e crônicas em jornais, e como eu desenhava também, eu mudava junto nos jornais, só que acabava às vezes publicando o quadrinho, a ilustração, no texto de outros autores. Aí eu comecei a dar mais importância para o desenho, e atualmente o que eu mais faço é história em quadrinho e trabalho com filme de animação, desenho animado. Estou estudando design gráfico. E eu queria que tu falasse, o quadrinho no Brasil é um pouco ingrato, assim, né? Claro, a gente consegue uma projeção, mas eu digo, o quadrinho underground, independente, assim, já teve tempos melhores. Por exemplo, a cidade de Banana ali teve uma projeção muito grande, vendeu muito revista, a revista Animal, né, que foi muito forte também, muita gente conheceu o quadrinho independente europeu, tinha a revista Víbora que eles pegavam, compravam, que era da Espanha, e vendiam. E hoje parece estar tendo uma renovação grande. Por exemplo, aqui em Porto Alegre a gente tinha a Dundum, a Kamikaze, que foi pioneira, era nos anos 80, assim, que era o fanzine que vendia em banca. Importantíssimo aqui, né, que uma série de pessoas fazia. E Glória, Glória, Aleluia, né? Glória Ciber, e parou por aí, né? Tinha Dundum, que teve 3 edições, no começo dos anos 90. Daí, em 93 até pra cá, teve um marasmo muito grande de quadrinhos aqui. E agora parece que está sendo o Gabriel Render lançou a Pneu Mágico, que foi uma revista que tem uma reprodução legal no universo de quadrinhos, tal, brasileiro e tal, que teve uma reprodução boa. E mais recentemente a Adeus Chachico, né? E hoje a gente tem trabalho, por exemplo, na PrEP, que é uma edição muito importante, que é do nosso amigo Alex Vieira, lá do Espírito Santo. Inclusive está à venda aqui a revista, tem trabalho dele, tem trabalho de um monte de gente aqui do quadrinho brasileiro. Eu queria que tu falasse do antes e do depois do quadrinho, assim. Tu acha que hoje tem uma cena de quadrinhos no Brasil que está se fortalecendo mais? Quadrinho independente, no caso. Acho que é aquela coisa sempre do faça você mesmo, porque não tem espaço em editoras desse tipo de quadrinho. Então, anos 80, 90, final dos anos 80, começo dos 90, ainda era forte Animal, e começou a terminar. A Angeli lançava a revista Chiclete com Banana e vendia bastante nas bancas. Hoje todos esses autores, considerado cults, assim, mas esse tipo de quadrinho está mais em livrarias. Livros, álbuns que saem especiais, quadrinhos undergrounds, que tu dizia assim. Hoje, recentemente foi lançado o livro do Rafael Sica, pela Companhia das Letras. Esse tipo de quadrinho não chamava atenção hoje para as livrarias. E os independentes sempre ou era fanzine ou lançar sua própria revista, né? Teve um tempo, isso sumiu, assim, e acabou voltando, assim. O próprio Fábio Zimbres depois teve as edições Tonto lançando, depois da Animal, né? Mas eu acho que agora está fortalecendo de novo, assim, voltando. Não sei se virou tipo algo pop, assim, ser underground, até quem não era está indo para esse lado. Porque muita gente que começa a estudar quadrinho, vai num lugar aprender a desenhar super-heróis, ou sonhando em fazer o seu personagem em mangá. Ou tu vai desenhar para o mercado americano, ou tentar o mercado japonês, que é quase impossível, assim. O mercado americano eu não digo impossível, porque tem várias pessoas aqui de Porto Alegre que eu conheço que trabalham desenhando super-homem e tal. Mas tu querer inventar o teu próprio personagem, assim, meio loucura, assim, do personagem brasileiro. Já fica mais do lado político, político, chá de política, cartoons, jornais. Os próprios jornais são meio fechados para isso. Tu vê como é o pessoal da Grafar, assim, é muito cartunista bom, famoso, premiadíssimos, e os jornais são fechados para eles. Eu acho que o quadrinho independente agora está bem forte.